Olá, meu nome é Jonathan Jorge e eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e com isso ganhar aquela experiência que as empresas sempre pedem na hora que você está procurando seu primeiro emprego na área de TI. Esse é o 5º vídeo da minha série Descomplicando o HTML que eu estou lançando aqui. Se você ainda não viu os outros, vai lá no meu canal do YouTube ou no meu Instagram que você vai conseguir acessar. Nesse vídeo a gente vai ver sobre um tema muito legal e eu acredito que agora o HTML vai começar a ficar um pouco mais complicado, mas não se assuste, é só um pouquinho mais. Hoje a nossa aula vai ser sobre tabelas. Eu vou explicar para vocês o que é uma tabela, como ela era utilizada no passado, cerca de 5, 6 anos atrás, e para que a gente utiliza ela hoje. Cerca de uns 10 anos atrás, quando eu estava começando a aprender HTML, praticamente todos os sites eram feitos usando tabela. Aí depois de algum tempo surgiu um termo chamado Web 2.0 e com esse termo veio uma coisa chamada Tableless, que é sem tabelas. Aí a galera começou a tentar implementar como se fosse uma convenção, algo que todo mundo deveria seguir. Não é obrigatório, mas todos deveriam. Que depois do Tableless, os sites eles foram construídos, mas a estrutura básica dele não deveria mais ser feito com tabelas e sim com divs. Se você não sabe o que é div, fica tranquilo que a gente vai ver. Vou mostrar pra vocês como é que era antigamente feito os sites, vocês vão achar muito engraçado. Ou não, porque vocês ainda não conhecem divs, mas bora lá que eu já falei demais. Para começar essa aula, eu quero que vocês abram o Visual Studio. E se você chegou agora de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é Visual Studio, volte e assiste os primeiros vídeos dessa série, porque você vai entender. Então beleza, a gente vai vir aqui em File, New File. Vou mandar salvar. Vou salvar ele no mesmo diretório que eu tinha salvo a aula anterior, que está em Documents e HTML, carreira desenvolvedor. Vou chamar de aula 5 tabelas. .html, porque a gente sabe que isso é um documento HTML, ele tem que ter o formato HTML. Vou colocar a estrutura básica que a gente já está careca de saber. Careca de saber, eu acabei de errar. Vamos organizar o nosso código. Agora, tag body. Fechou. Essa daqui é uma estrutura básica de uma página HTML. Aqui vamos colocar uma table, que sempre que a gente coloca table, a gente está querendo dizer que é uma tabela. Aqui eu vou colocar uma tr, e tr significa table row, que é a linha da tabela. Aqui eu vou colocar outra tr. E aqui eu vou colocar outra tr. Então o que a gente falou? A gente falou que quer criar uma tabela com 1, 2, 3 linhas. Table row. Row em inglês é linha. E aqui eu vou vir e vou colocar uma td. Td é table data. É a informação, que nesse caso é a coluna. Vou digitar menu superior. Aqui eu vou pôr outra td. Menu esquerdo. Aqui outra td, chamar de corpo. Agora eu vou mandar abrir esse arquivo para ver como é que ele ficou. Tá aqui, aula 5. Beleza, tá aqui a nossa tabela. Perfeito. Vamos abrir. Tá aqui como a tabela ficou, mas não tá parecendo muito que é uma tabela. Então bora voltar lá no código. Vou vir aqui na tag table e colocar border 1. Esse border é a linha que vai aparecer em volta dela, então essa borda tem 1 pixel. Agora a gente vai fazer uma coisa, que é utilizar um recurso do CSS, mas fica tranquilo, só copia. No futuro a gente vai ter uma série sobre CSS, você não vai ficar com nenhuma dúvida. Então vem aqui, ó, coloque style. Sempre que a gente coloca essa tag style no HTML, a gente está falando que a gente vai querer trabalhar com a estética daquele elemento, que a gente vai querer mudar ele visualmente de alguma forma. Então vem aqui, ó. Nesse caso, eu coloquei style, eu coloquei width 100%. Width em inglês significa largura, e esse 100% é porque eu estou falando para ele que eu quero que ele ocupe 100% da tela. Então vou voltar lá, ó. Tava aqui com a borda, agora eu vou atualizar. Viram a diferença? Antes a tabela que só estava aqui,
e agora ela está ocupando 100% da tela. Agora a gente vai vir nessa TR e a gente também vai querer mudar o visual dela. Então venho aqui, Style, e agora a gente vai colocar Height. E Height em inglês significa altura. Então a gente está falando que toda a tabela deve ocupar 100% da tela na questão de largura. E agora a gente está falando que essa primeira linha, onde está o menu superior, ela deve ocupar 100 pixels em relação à tela. Então a gente vem. Ambos são unidades de medida, aqui é percentual e aqui é em pixel. No CSS a gente também tem outras unidades de medida, mas essas duas são as mais utilizáveis. Então beleza, agora a gente já viu que o menu superior está com a altura de 100 pixels. Legal. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Lembra que a gente tinha criado 3 linhas, cada linha com uma coluna? Então a gente vai vir bem aqui, eu vou colocar 2 colunas na segunda linha e vou excluir isso daqui. Viu o que ele fez? Automaticamente ele estendeu essa tabela e essa primeira linha ela só está com uma coluna. Aí você está vendo como é que tá bem estranho aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nessa aula eu vou querer fazer com aquela tabela que ela seja parecida com esse design do Facebook. Então no topo vai ter uma barra que é esse menu. E aqui a gente vai ter esse menu esquerdo. Então bora voltar para nossa aula. Falei isso só para situar um pouco vocês, para vocês conseguirem desenhar na mente o que a gente está fazendo. Voltando para aqui, eu já percebo que o menu superior ele tem uma diferença para esse de baixo. Por quê? Porque aqui no de baixo a gente vai precisar ter um menu esquerdo, que ele vai mais ou menos até aqui, e essa restante da coluna vai ser do corpo. Porém, essa primeira linha ela deve ocupar 100% da tabela, porque não faz sentido ter essa marcação aqui no meio. Assim como no Facebook, esse elemento está ocupando 100%. Aqui a gente também precisa que a nossa tabela ocupe 100%. A gente vai querer que essa primeira coluna ela ocupe o mesmo espaço que 2 colunas, porque aqui tem 2 colunas e aqui só tem uma. E o atributo que a gente vai precisar usar é o co-span. Esse co-span ele vai falar qual espaço em colunas que essa coluna deve ocupar. Então, no caso, a gente está falando que essa coluna deve ocupar 2 colunas. Então, vou voltar lá no site. Tá aqui o resultado. O menu superior ele está ocupando tudo. E aqui está o menu esquerdo e aqui está o corpo. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai definir um tamanho para esse menu esquerdo, para ele se parecer com esse daqui. Então vem aqui em menu esquerdo, eu vou colocar Style novamente, que é do CSS. Eu vou colocar o Width, que é largura, 300 pixels. Aí bora lá ver como é que ficou. Tá aqui o menu, agora ele só está ocupando 300 pixels. E talvez você ainda não esteja vendo nenhuma semelhança com o Facebook, mas fique tranquilo, porque já tem bastante semelhança. Agora o que a gente vai fazer é falar que a tabela deve ocupar todo esse espaço aqui, para aparecer um site. Porque assim como o Facebook ocupa toda a tela, a gente também tem que fazer para o nosso site ocupar. Eu vim aqui, Table. Da mesma forma como a gente usou o Height aqui embaixo para determinar a altura dessa linha, a gente vai usar Height aqui em cima. Height, e eu vou falar que ele vai ser 100 VH. Eu vou explicar para vocês o que é VH. Significa viewport em inglês, que no caso é toda essa visão que a gente tem. Tudo isso é o VH. Toda a altura da página. Então, quando a gente fala 100 VH, a gente está falando para ele ocupar 100% da janela de exibição do nosso navegador, que é essa altura aqui. Então, por isso que ele ficou desse jeito. A próxima coisa que a gente vai fazer agora vai ser centralizar esses textos dessa página. Vai ficar mais legal. Aqui em Table, a gente vai vir e vai colocar um atributo de CSS chamado TextAlign Center. Ele fala para alinhar todo o texto no centro. Então tá aqui. Beleza. Todos eles foram alinhados para o centro do elemento que eles pertencem. Esse menu eu vou colocar uma cor para ele. Vou colocar a mesma cor aqui do Facebook. Deixa eu pegar ela. Acho que é essa daqui. Deixa eu ir lá testar.
A gente vai vir nessa primeira TR e vamos colocar um elemento chamado background, que é para pintar ela. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma cor em cada elemento desse daqui. Então vou vir aqui, coloco background e eu vou colocar blue, que é azul em inglês. Aí aqui essa linha vai ter a cor azul, que é a linha do menu superior. Já essa outra TR toda, eu vou querer colocar uma cor para ela, então vou vir aqui, style, background, gray, que é cinza. Porém, esse corpo eu vou querer aplicar uma cor diferente para ele, que vai ser style, background, white. Ficou desse jeito, ó. Aqui no menu ele tá com background azul, aqui na segunda linha ele tá com background cinza e nessa TD ele tá com background branco. Copiem. Background é para mudar a cor do elemento. Então vou vir aqui, ó. Beleza. Aqui em cima ficou azul. Aqui ficou cinza e aqui ficou branco. Vou querer mudar essa cor de azul para outra. Vou vir aqui. Digitar dark gray. Gostei do resultado. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou renomear esse texto e esse daqui. Vamos supor que fosse uma pizzaria, então viria aqui, ó, pizzaria boa nova, vai ser o título. Vou querer fazer algumas coisas com esse título. Lembram daquela tag que a gente aprendeu na primeira aula, H1, ou foi na segunda, não me lembro. Vim aqui, coloquei um H1, bora ver como é que ficou. Pizzaria boa pizza. Aqui, onde tem o menu, vim aqui, vamos supor que eu só viesse diretamente e fizesse isso, ó. Pizza de catupiry, pizza de calabresa. Vou salvar. Viu que ele já botou uma linha, porque não é assim que a gente escreve textos com quebras de linhas. A gente já aprendeu que tem uma opção que é usar o parágrafo. Eu vou falar para ele que isso daqui é um parágrafo, porque deve ter uma quebra de linha abaixo dele. Então eu vou vir aqui e vou falar que isso aqui também é um parágrafo. E eu vou copiar essa linha e colar elas algumas vezes, só para vocês entenderem. Aqui, ó, pizza de catupiry, então vamos supor que fosse um site, aqui fosse um menu, se você estivesse criando um site para uma pizzaria, e aqui você colocasse pizza de catupiry, pizza de frango catupiry, pizza de cebola, pizza de calabresa, etc. Aqui seria um menu, onde a pessoa clicaria. É um pouco parecido com o que isso tem, que é um pouco parecido com o que o Facebook tem, ele também tem um menu, ó, feedback, messenger, watch, marketplace, beleza? Aqui nós também temos um menu. E aqui eu vou escrever alguns textos, que é como se fosse a descrição de uma pizza. Vamos supor que essa pizza tivesse sido escolhida. Então se essa pizza for escolhida, eu vou querer marcar esse texto de uma forma diferente. Então eu vim aqui e coloquei um B nele, que é o negrito que a gente também já aprendeu. Ó, e já está diferente das outras. E além do B, eu vou querer pôr um I. Sim, um dentro do outro. E aí tem que fechar, ó. Se o B tá por dentro, se o B tá mais próximo, primeiro fecho o B. Se o I tá mais distante, depois fecho o I. Então bora lá. Tá aqui, ó, pizza de catupiry em negrito e itálico. E aqui no corpo eu vou escrever alguns textos. Um título chamado pizza de catupiry, que é a pizza que está selecionada. Aqui eu vou pôr um H3 e chamar de ingredientes. Agora eu vou pôr alguns parágrafos. Massa, ovos, queijo, leite. Aqui são os ingredientes da pizza, então eu vou voltar lá. Pizza de catupiry, ingredientes, massa, ovos, queijo e leite. Aí agora eu vou colocar mais um H3, que é outro menu. Tempo de preparo. Vou colocar um parágrafo de
50 a 60 minutos depois do pedido. Ao invés de tempo de preparo, eu vou chamar de tempo de entrega. Então, ó, de 50 a 60 minutos depois do pedido. Então, vou vir aqui e vou colocar um B nesse 50. Fechei. Vou colocar um B nesse 60. Por quê? Porque eu quero que essas duas palavras elas fiquem destacadas. Eu vou colocar um itálico nessa frase. Eu também quero que ela fique destacada, mas de uma forma diferente. Para isso que serve marcação. Se vocês verem, meio que já está aparecendo um pouco um site. Ó, pizza de catupiry, ingredientes: massa, ovos, queijo, leite, tempo de entrega de 50 a 60 minutos. Só para relembrar, hoje em dia nós não criamos mais sites dessa forma, porque temos um conceito chamado tableless, que é sem tabelas. Não que você não pode usar tabelas, você deve usar tabelas, mas é sem tabelas na criação da estrutura do site. Vocês concordam comigo que isso aqui é a estrutura do site? Porque pensa como se fosse uma casa. É como se eu falasse bem assim, ó, tem um cômodo aqui que vai ser o menu, tem um cômodo do lado esquerdo que vai ser o menu e tem um cômodo do lado direito que vai ser o conteúdo da página. Pensa, parece muito com a planta de uma casa. Ó, isso daqui poderia ser um quarto, isso daqui poderia ser o banheiro, isso daqui poderia ser a sala. E criar sites, por mais que pareça, é muito parecido com aqueles desenhos das plantas que nós vemos com os arquitetos. Fala galera, então chegamos ao final da primeira parte dessa aula sobre tabelas. Espero que você tenha entendido. Não se esqueça que eu estou mostrando como elas eram utilizadas antigamente, há muitos anos atrás. Mas é importante você saber porque, querendo ou não, trabalhar com tabelas, pelo menos no começo, é muito mais fácil do que com divs. Se vocês tiverem entendido perfeitamente qual era o uso da tabela no passado, vocês não terão dificuldade nenhuma em entender divs, porque as divs são blocos soltos e tabela é um bloco único que a gente pega e fica organizando linhas e colunas de acordo com a nossa necessidade. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, crítica, reclamação, deixa aqui no vídeo. Sempre os meus vídeos eles saem no YouTube e no Instagram, mas meus vídeos eles sempre saem primeiro no YouTube, aí depois que eles saem no Instagram. Meus vídeos eles primeiro saem no YouTube e depois eles vão para o Instagram, então não se esqueça de me seguir lá no YouTube. Indica o conteúdo para seus amigos. Se a série tá legal, se a série tá ruim, o que você tá achando, pegue e escreve aí nos comentários qual é a sua opinião e em que essa série tem mudado sua vida. Se cuida, beijo, bora estudar e falou!